Boa noite, mais uma aula nossa aqui de desenho de máquinas. Na aula de hoje vou falar com vocês um pouco mais sobre conjuntos mecânicos e como que a gente representa um conjunto mecânico de acordo com as normas de desenho técnico. Para isso, a gente tem que ter aquele conhecimento intuitivo, já que a gente já tem de muita coisa. Então, se eu perguntasse aí para vocês, eu gostaria que alguém respondesse. Qual que é a diferença de um desenho de conjunto mecânico de um desenho de uma peça ou de um componente? Alguém se habilita? Aí o Vinícius, como é que fala? O conjunto seria a união dessas peças separadas. Seria isso em funcionamento, por exemplo. Não em funcionamento em si, mas elas juntas variam que a peça funcionasse completa. Seria Sim, mais ou menos isso? sim, é bem intuitivo o que a gente pode pensar aqui. Quando eu falo de conjunto mecânico, eu estou falando mais de uma peça, que essas peças juntas fazem algum sentido de alguma forma. Por exemplo, se eu fosse mostrar aqui para vocês um trim, um negócio de cortar unha. Deixa eu ver se está aparecendo na minha câmera. Eu tenho aqui um trim, um objeto que no final das contas é um conjunto mecânico. Tem diversas partes nele. Então, o desenho de conjunto, ele traria todo esse conjunto aqui numa folha, para que eu conseguisse ver ele montado, ou desmontado, ou as fases de montagem. Mas já no desenho de peça ou de componente, nós teríamos que arrancar cada uma dessas peças aqui que são desmontáveis e para cada uma delas a gente faria um desenho técnico. Como que funciona? Você vai trabalhar lá na empresa, você tem que fazer alguns desenhos de alguma peça, tem que projetar alguma coisa. Você vai fazer o seguinte: cada conjunto, que é o final das contas, o que você quer é o conjunto. Por exemplo, você quer montar uma carretinha, um reboque. O conjunto dessa carretinha é aquilo que você quer no final. Você vai ter uma folha com esse desenho de conjunto, mostrando como é que monta, alguma particularidade, as dimensões principais, alguma coisa assim. Mas só que você tem que ter o desenho de cada peça também. Se você não tem esse desenho de cada peça, você não vai ter como produzir. Então, o projeto completo que você vai produzir vai ter tanto o desenho de conjunto, digamos assim, pode ser uma capa do seu trabalho, né? A parte inicial para a pessoa saber. Ah, beleza, eu sei agora como é que é o produto final. Vamos pegar peça por peça agora. Depois disso, você coloca todos os componentes separados. A gente vai ver que no desenho de conjunto mecânico, a gente coloca um negócio muito importante, que é a lista de materiais. Vocês já escutaram sobre lista de materiais lá em desenho técnico ou não? Acho que não, né? Alguém já escutou sobre lista de materiais? Pessoal, respostas. Não é resposta, sim é resposta. Só o não sei que não. Aí ninguém escutou sobre lista de materiais? Vamos ver se alguém sabe. Agora, eu sei que vocês falaram aí que também não lembram de lista de materiais. E se eu perguntasse para vocês, valendo R$ 10.000, o que seria uma lista de materiais pro desenho técnico? O que vocês iam chutar? Tudo que eu preciso, o quê? No caso seria, tudo que é o que o Andrei falou, bem dizer, o que você vai gastar, vai ter.
né? O tipo de material, essas coisas, imagino. É realmente muito intuitivo para a gente. A lista de materiais vai falar sobre todos os componentes que a gente precisa ter para montar um conjunto. Então, por exemplo, se eu tiver, lá nesse mesmo exemplo que eu dei para vocês desse trem aqui, eu vou ter o desenho de conjunto dele, desse trem. E nesse desenho de conjunto, eu vou ter uma lista de materiais. O que vai estar incluso nessa lista de materiais? Vai falar assim, eu tenho o corpo principal, eu tenho a parte aqui da faca, vamos falar assim, canivete, eu tenho outra componente aqui que eu não sei qual que é a finalidade disso, mas eu sei que aqui abre tampa de garrafa. Um abridor, vamos falar que é abridor. Talvez isso aqui seja um abridor de lata e eu não estou sabendo. E outra parte aqui também, vamos falar alavanca, que é isso aqui. Os pinos, que ficam aqui de um lado, de outro. Então, a gente tem alguns componentes. E todos esses componentes iriam estar lá na nossa lista de materiais. Iria falar para a gente, o nome do componente, provavelmente mais algumas informações. Por exemplo, quantidade. É importante você saber a quantidade de cada um que vai. Material, também é importante. Se tiver mais alguma coisa interessante para ser colocada, pode ser também, por exemplo, tipo de pintura, tipo de acabamento, se é soldado, se não é, processo de fabricação, tudo isso você pode incluir na sua lista de materiais, colocando detalhes. Mas mais para frente a gente vê também. A lista de materiais é algo muito particular de cada projeto. Mas o básico a gente vai saber. Alguns outros projetos precisam de mais, outros precisam de menos. Beleza, então vamos ver aqui o que é componente, o que é uma vista explodida, o que é os conjuntos. Como eu falei para vocês, o componente é o desenho de uma peça isolada. É uma peça desse conjunto que a gente representa ela, apenas ela, só ela sozinha. Eu tenho também o desenho de detalhe. O desenho de detalhe eu vou chamar que é um desenho de um elemento, de uma parte desse componente ou do meu conjunto, que eu quero mostrar alguma coisa com mais afinco, com mais precisão. Então, para isso, eu utilizo de um desenho de detalhe. Alguém já viu um desenho de detalhe, alguma coisa? Me falem aí, vocês já viram alguma coisa sobre desenho de detalhe lá em desenho técnico ou não? Seria tipo quando o desenho está bem especificado, tanto o que é o material, as medidas, as cotas, tudo certinho? Não. Não. Assim, é bem detalhado. Quando você está querendo representar uma rosca, e qual que é a escala que você vai ter que colocar uma rosca para você ver a rosca? Provavelmente numa escala muito maior do que o parafuso em si. Sim, então, é mais ou menos isso mesmo, que tinha as escalas, tinha as cotas, tudo certinho, as medidas de cada coisa, por exemplo, se tem a rosca, aí tem, vamos falar assim, o perfil da rosca, qual que era a dimensão disso, o tamanho da rosca em si, na escala lá, tudo certinho, tudo cotado, tudo medido, com as medidas. É Ok, bem, com detalhamento bem certinho, pelo menos eu vi isso lá pode de ser, desenho. pode ser. Existe outras formas de representar, mas pode ser por elementos textuais também, símbolos que a gente possa compreender. A gente vai ver isso aqui também. Beleza, então o que o nosso desenho de componente vai fazer? Ele vai dar uma descrição completa da forma, das dimensões e de como que eu vou executar a minha peça. O que eu vou ter que ter lá no meu desenho de componente? A forma do negócio, então, o desenho em si vai estar lá nas vistas que a gente já conhece. O tamanho, o material, o acabamento, processo de fabricação, tudo isso que seja relevante, você pode colocar no projeto. Às vezes não é interessante, às vezes você não precisa colocar, porque pode ser muito simples
E não é necessário. Mas se você tem que pensar o seguinte, você está trabalhando numa empresa e essa empresa está produzindo aquele seu componente e tem o desenho da sua peça. Se o funcionário que faz aquilo toda vez sair e entrar um completamente novo, ele vai saber fazer do jeito que você quer? Então é isso que você tem que se perguntar. Se a resposta for sim, então você pode simplificar seu desenho. Seu, seu desenho técnico ali, você não precisa de tantos detalhes. Mas, caso a resposta seja não, você vai ter que melhorar, colocar mais coisas ali para que ele possa entender. Beleza. Bom, a gente tem que esclarecer quais as operações de oficina têm que ser necessárias, qual que é o limite de precisão, quais são as tolerâncias. Então, por exemplo, eu tenho que usinar essa peça, então tem que colocar lá que a peça vai ter que ser usinada com a tolerância superficial de tantos microns, e a partir disso você vai liberar o seu projeto. Então, o que eu falei para vocês, toda peça dentro de um conjunto mecânico tem que ser representada por um desenho de componente. Então, cada peça ali vai ter o seu desenho separado. Qual que é a exceção? A exceção vai ser peças padronizadas. Padronizado é aquilo que a gente já tem de catálogo. Eu não preciso ficar projetando toda vez, porque todo mundo sabe que tem no catálogo ali aquela especificação, pronto, acabou. Um exemplo muito bom é parafuso. Você não precisa ficar produzindo o seu próprio parafuso. O que você faz? Você vai simplesmente na loja de ferragem, compra um parafuso na sua especificação, pronto, e acabou. Isso vale para um monte de coisa. Você pode pegar pino, parafuso, porca, arruela, esses são os mais tradicionais. Rebite, tudo isso. Então, você pode ignorar esses desenhos de componente. Mas só que esses componentes têm que aparecer no desenho de conjunto. E eles têm que estarem listados lá na lista de peças, na lista de materiais. Eu não preciso desenhar eles separadamente, mas eu preciso ter eles lá no meu desenho de conjunto. Outra coisa, os nossos desenhos de componente também são representados em folha normalizada. Me falem, vocês lembram lá de aprender sobre os formatos de folha? A1, A2, A3, A4, A5, A0? Como que a gente fazia alguma legenda? Vocês viram algo sobre isso? Ok. Forma de dobrar também, vocês viram lá? Legal. O próprio SolidWorks, quando a gente já trabalha com as folhas padronizadas dele, já vem com as marcações para a gente conseguir dobrar. Depois eu mostro para vocês. Beleza. Então, como que a gente vai interpretar nosso desenho? Também tem que ter uma legenda para o nosso desenho, se for algo mais complexo. Na legenda do desenho, você pode colocar material, processo de fabricação, tudo isso que eu falei. Então, na legenda, é uma área interessante para a gente ver. No caso aqui, eu estou mostrando para vocês um componente, que é esse grampo fixo. No caso, eu tenho aqui apenas uma vista, eu tenho algumas outras informações que podem ser importantes, e a gente vai trabalhar um pouquinho com isso. Por exemplo, eu vou perguntar aqui cada pessoa. Andrei, você está com um microfone aí? O que esse 4 representa? Que... Não é ângulo. Ângulo a gente teria uma medida. Deixa eu pegar a minha ferramenta de desenho aqui. Se fosse ângulo, eu teria uma medida assim, ó.
e com o símbolo de ângulo, né? No caso aqui, eu tenho uma medida linear. Então, esse 4 aqui é a medida linear da altura da minha peça. Então, daqui até aqui vai ser 4 milímetros. Uma outra coisa. Deixa eu ver aqui. Por que que eu sei que é milímetros? Saúde. Porque tem a unidade aqui, ó. Unidade, milímetros. Então, por isso eu já sei. Agora vamos para outro. O Bruno Borges, você está com o microfone? Opa, tá me ouvindo? Estou te escutando. Certo. Aqui, você sabe o que significa esse 18? Esse símbolo 18. aqui? Ah, não sei se seria a medida do comprimento. É uma medida de alguma coisa. Mas esse símbolozinho aqui significa algo bem importante para a gente. Não tô lembrado, não. Beleza, quem aí responde o que esse símbolo aqui significa? Seria o diâmetro? Exatamente, o diâmetro. Quando algo é circular, a gente utiliza esse símbolo, que é o θ, para o diâmetro. Entendi. Θ não, φ, né? Desculpa. E se fosse o raio, seria diferente. Ao invés de ser diâmetro 18, seria R18. Isso para o raio. Mas como eu estou no diâmetro, é isso aí. Ok. Vamos lá. Mais uma coisa. Vamos para o próximo. Douglas, você está por aí? Douglas, o que significa esse 1,52 aqui? Fisicamente, pode ser uma resposta fisicamente. Realmente, isso aí mesmo, ó, é a espessura da minha peça. Isso aí, beleza. Agora, deixa eu pegar mais outro. Nós temos aqui algo mais difícilzinho. Vamos ver se esse aqui vocês conseguem deduzir. O Gustavo, que é o próximo, você sabe o que vai ser o raio, esse RSF12? Não, eu não sei o que seria essa Seria uma sigla. esfera, por acaso? Eu imaginei pelas, né, as siglas aí, mas eu não sabia o que seria. Tem a ver sim, é um raio esférico de 12 milímetros. No caso, eu estou te falando que isso aqui, ó, é parte de uma esfera. Vocês conseguem entender esse desenho quando eu falo que isso aí vai ser parte de uma esfera? É como se eu fizesse uma esfera aqui, esfera é 3D, e eu cortasse ela bem aqui. E eu estou representando para a gente só essa partezinha daqui. Mas aí, no caso, ela tá virada. Eu tô vendo a parte interna. Você está vendo a parte interna por causa de algo diferente aqui que eu já vou perguntar para outra pessoa. Ô, Igor, você está por aí? Opa, tô sim. Você já viu esse negócio aqui de achurado? Se isso significa alguma coisa em desenho técnico? Tô lembrado agora de cabeça, não, viu? Alguém lembra? Significa que foi feito um corte na peça, né? E a gente está vendo a parte interna dela. Exatamente, eu estou vendo uma parte interna, eu não estou vendo a minha peça sem cortar, né? Eu estou fazendo um corte. Como que ela seria sem cortar? Seria isso aqui, ó. O que eu ia ver é isso. Mas como eu estou fazendo um corte, o que eu estou vendo? Eu estou vendo a espessura ali do meio. Não sei o que esse efeito esquisito que tá dando aí.
Então, ô Vinícius, aí no caso, ela foi feito, tipo, mais de um corte nela? Não, aqui só tem um. Ou aí é só para poder representar? É como se eu tivesse partido ela no meio. Aí eu tô vendo a parte dela do meio, só que representado só um pedacinho da lateral. Sim, eu vou colocar a vista superior aqui em cima para você. A vista superior. Ai, a vista superior é isso. O que que eu estou vendo? Apenas um corte aqui. É isso mesmo que eu pensei. Que aí, no caso, seria. Eu tô vendo no sentido da seta aí, né? Uhum, exatamente. Uhum. É que no outro desenho que você fez, na hora que você fez a marcação, para mim, tipo, eu entendi como se eu estivesse vendo a peça lateralmente, entendeu? Aí eu achei que tinha feito mais de um corte. Não, não, só esse corte mesmo. Beleza. Ah, vamos para o próximo. Então, esse aqui é um raio esférico. Depois a gente vai projetar essa peça aí, a gente vê o que ela dá no final das contas. Vamos ver quem é o próximo. O Ítalo tá por aí? Ítalo. Covid. Então vamos para o João Gabriel. João Gabriel, você tá por aí? Tá me ouvindo? Tô aqui. Tá dando pra ouvir? Tô te escutando, sim. Eu tenho essa parte aqui, ó, peraí. Essa partezinha aqui, qual que é o nome dela? Você sabe qual que é o nome? Esse aqui que eu dou? Pode ser Tá, intuitivamente. tá 2 e o desse? É, Oi? tá escrito o que ali, porque a imagem tá ruim pra mim aqui no PC. Essa é? Não entendi. Eu não tô vendo onde é que tá marcando. Não, é só essa partezinha aqui, esse quadradinho aqui, Ah, isso, tabelinha. isso daí não seria, tipo, falando sobre a peça, tipo, do que ela é feita, o que é que tá desenhando nela? É, Especificações dela? mas eu posso chamar isso de legenda. Ah, Mesma coisa se eu estou traduzindo um filme para você. O pessoal tá falando um negócio lá visualmente, você tá escutando, mas só que você tem que atribuir algum valor para aquilo. Então a gente utiliza da legenda para isso. Aqui a parte de baixo vocês já conhecem. É onde que a gente vai colocar todas as descrições de título, quem que foi o projetista, de onde que isso pertence, qual que é a escala do projeto, qual que é o número do projeto, a data, unidade, qual o diedro. Aqui, ó. Como assim? Deixa eu ver. Deu. No caso, o Igor, no caso, o Vinícius estava perguntando em relação à tabela, e não no que está escrito, hein? Então seria a legenda. Foi o que ele falou pro Ceará. Se essa era a dúvida, obrigado, porque eu também não tinha entendido aqui. Pelo menos que no início, quando você tinha marcado só do lado esquerdo, estava aparecendo que você estava perguntando o que que era o encosto móvel e o que que seria a denominação e observação. Mas aí quando você fez a marcação do outro lado, falando que era sobre a tabelinha, aí sim seria a legenda. Então, certinho, beleza. Ok. Beleza, então tem aqui. Essa é a peça de número 2. Qual que é a denominação dela? É o encosto móvel. Qual que é a quantidade dela? Qual que é o material dela? É esse aqui, a BNT, blá, blá, blá. Então tem muita coisa interessante. Deixa eu ver isso aqui. Mais um aluno para me responder.
João Marcos, está por aí? Opa, tô aqui. Você sabe o que pode significar esse 2 aqui? Não, não sei. Esse 2 é muito mais simples do que parece. É a nossa peça número 2. Então, esse 2 aqui é só para mostrar isso. Não tem nada demais, não. Esse símbolo do lado seria o quê, meu? Calma, né? Vai indo, querendo antecipar as coisas. Deixa eu ver quem que é o próximo para me chutar alguma coisa. É a Juma. Ah, lá vem, nesse aí eu não sei não. O outro eu sabia que eu respondi. Eu respondi o diâmetro, então fica no lugar desse que eu não sei. Mas é sério, eu não sei esse aí mesmo, não, eu esqueci. Não, mas tá bom, vamos ver. Marco Túlio, você consegue chutar alguma coisa pra gente? O que seria esse Qual que você símbolo? quer que eu fale? Vinícius. Símbolo mais diferente que vocês aqui ainda não viram. Ixi, Assim difícil. esse símbolo pode ser angulação? Não é angulação, eu falo uma parte. Tipo, ele cortado, a parte que é cortada da peça. Não, não. Não? Não, mas é difícil de saber. Tudo bem, não tem problema não. Vicente, você consegue chutar alguma coisa para esse aqui? Vamos ver. Não, eu também fico sem saber, o Vinícius. Vamos lá, o Wilson. Algum chute? Não, eu também não sei, não. Desse aí. E o Vitor? Também não? Eu acho que é alguma coisa a ver com polimento, só que não pode retirar material, algo assim. Tem a ver sim. Aqui nós temos acabamento superficial. É o estado da sua superfície. Se ela vai estar mais rugosa, menos rugosa. Se ela vai ser usinada, não vai ser usinada. Se ela vai ser acabada de alguma forma ou não. A gente vai ver que tem diversos símbolos para a gente representar isso. Às vezes você vai encontrar um que não tem nada. Às vezes você vai encontrar um que tem isso aqui, ó. Desculpa, aqui. Vai encontrar isso aqui. Todos esses aí têm uma simbologia para a gente e a gente vai descobrir nos SolidWorks. Como é que funciona? Sim. Eu já vi um que é tipo um S deitado. Isso. Assim? Isso. A gente vai ver isso também. Relaxa, tem tudo isso aí. Nem eu sei todos. Para vocês terem ideia, às vezes você vai lá dar uma consulta falando, nossa, o que isso aqui significa? Vamos ver. Beleza. Nossa legenda aqui é muito parecida com a legenda do conjunto. A legenda do componente do conjunto são muito parecidas. Você vai ter um rótulo com a lista das suas peças, você vai ter a descrição geral. Então, não só aquilo, tudo isso aqui, vou falar que vai ser minha legenda, isso aqui vocês já sabiam o que era. Então, nem perguntei, porque até já tinha perguntado se vocês aprenderam a fazer isso. Mas, eu acho que vocês sabem que isso aqui não é fixo. Nenhum desses componentes aqui vai ser fixo. A gente pode colocar de acordo com o nosso projeto. Às vezes você quer alguma coisa sobre edição, sobre quem vai produzir, sobre quem vai acompanhar. Então, diversas opções que a gente pode ter para uma legenda. Beleza. Então, nossa interpretação, tanto do conjunto quanto do componente, vai ser muito parecido. O que vai variar é uma indicação do tipo de desenho. Então, por exemplo, aqui, ó, no de componente vai falar peça. No outro vai falar conjunto. E é isso. É a nossa principal diferença. E o número dos desenhos também. Por exemplo, olha aqui, o que pode ser uma numeração válida? Você tem essa aqui, a peça 2, de um conjunto mecânico que a gente chama de 1. Então, se por um acaso eu quisesse representar o conjunto mecânico,
onde que está escrito aqui esse desenho, você colocaria desenho número 1. Aí seria o conjunto. Agora, eu quero representar a peça 1 do conjunto 1. Aí seria 1.1. Se fosse a peça 3 do conjunto 3, então seria 3.3. E assim por diante. Isso aí é uma forma de você representar. É claro que a numeração... É claro que a numeração vai variar de acordo com cada empresa, cada norma que eles sigam. Mas é o básico. Beleza. Nosso desenho de componente e os detalhes do nosso componente, eles podem ser representados numa escala diferente do conjunto. Geralmente, a gente coloca o conjunto numa escala bem pequena para conseguir colocar tudo numa folha. Já as peças a gente coloca numa escala maior para que a gente consiga ver os detalhes da nossa peça. Beleza. A lista de peças vai apresentar informações da nossa peça. Então, vamos lá completar essas frases aqui. Qual que é o nome da nossa peça aqui? Qual seria o nome dessa peça? E o encosto móvel? Pode ser aqui, o encosto móvel. A denominação da sua peça. Ó, esse pode ser o nome da sua peça. Qual que é a quantidade necessária para fazer essa peça? Para fazer o conjunto disso aí tudo? Quantidade, gente. Quantos disso aí que eu vou precisar para produzir o meu conjunto? Não é possível. Vocês não estão... Duas? Espera aí. Aqui, ó. Quantidade. Uma dessa aqui apenas. A peça que é o número 2. Essa é a peça número 2, eu preciso de uma dela. Ah, tá. Entendi errado aí o negócio. Sem problemas. A peça tem que ser feita de aço ABNT 1010 e 1020 com bitola de quanto? O que é bitola aqui? Alguém sabe? Bitola de uma chapa. Alguém sabe o que é bitola de uma chapa? Nossa, mas matei um mosquito aqui gordo. Até hoje. A grossura da chapa? É a espessura da chapa. A gente pode falar que é a espessura da chapa. E aí, onde que está representado nesse desenho? Onde que eu consigo ver qual que é a espessura? Alguém sabe? Alguém já trabalhou com chapa? Serralheria? Com solda? Ou com qualquer setor aí metal mecânico? Bora lá, analisa aqui, ó. Onde que eu estou falando do material? Tá aqui. Cadê o que eu tô? Estou falando do material aqui. Gente, o que pode ser a bitola disso aí tudo? 16. Hã? Esse 16. Exatamente. Se for seguir a ordem das... Isso aqui é a minha bitola.
Ó, a bitola é 16. Vamos lá, todo mundo pesquisa aí no Google um negócio, vamos ver, tabela de bitolas de chapa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, pesquisei uma tabela de bitola e mostra para a gente algumas coisas. Por exemplo, a gente tem uma outra norma para representar essas bitolas. Elas estão... Nossa, que chatice. Aqui, ó, nós temos as bitolas, que são em números, por exemplo, 18, 16, 15, 14, até 7, blá, blá, blá. Então, o que isso representa? Quanto maior esse número de bitola, menos espessa vai ser minha chapa. Vai ser mais fina, a grosso modo. Por exemplo, uma chapa 18 tem uma espessura de 1,2 milímetros. Já uma chapa 14 tem uma espessura de 2 milímetros. Uma chapa 12 tem uma espessura de 2,65. Uma chapa 8, 4,25. Depois, você já tem a chapa 7. E depois a gente já começa no sistema de polegadas. 3,16 é em polegadas. No caso, 3,16 vai equivaler a 4,75 milímetros. É interessante que, mesmo a gente estando no Brasil, o sistema adotado para você comprar qualquer tipo de chapa ou produtos com metal, você vai ter que utilizar esse sistema de bitolas. Depois disso, é claro que tem outras bitolas um pouco maiores aqui, com espessuras maiores. Depois tem 3,16, tem 1/4, tem meia polegada, tem 3/8. Antes disso, tem 5... Foi mal. 3/8, 5/8, 7/8. Então, a gente tem um monte de possibilidades de tabelas. Deixa eu pesquisar aqui outra para vocês verem. E não é tanto. Esse aqui já está melhor. Olha aqui, ó, nós temos a bitola. Uma bitola de 1/4 é 2 vezes a bitola de 1/8. Então, se a de 1/8 é 3,15 milímetros, aqui vai ser 6,3. A 5,16 tem a 3/8, meio, 5/8, 3/4, 7/8, 1 polegada, 1 1/4. Então, é assim que a gente compra chapa para os nossos projetos. É nesse esquema aqui de padronização. Para cada espessura, já vem aqui quantos quilogramas vem em cada metro quadrado de chapa. A partir disso, você pode fazer uma estimativa ali de material que você vai gastar, sendo que, em qualquer lugar, eles vão te vender por peso. Então, eles te vendem por quilograma de chapa. E não por medida. Isso vai ser o principal. Aí você já consegue ter essa estimativa. Beleza, nossa bitola aqui vai ser 16. Qual que é o diâmetro, Juma? Qual que é o diâmetro aqui? Você que é a menina de diâmetro. Ah, nem vi. Aí seria o 25? Exatamente, 25 é o diâmetro. 2 anos de Senai. Aí, ó, já veio até do Senai esse material. Beleza. Então, tudo isso que eu conversei com vocês aí, agora, está representado aqui nessa apresentação para a gente ter guardado, né? Então, vamos ver essa interpretação desse nosso encosto móvel. Ele está representado com a supressão de vistas.
Supressão de vistas vocês estão vendo uma vista lateral aqui? Não estão vendo. Vocês estão vendo, por um acaso, uma vista frontal? Vocês estão vendo só a frontal. Vocês não estão vendo uma lateral, vocês não estão vendo uma superior, vocês não estão vendo uma inferior, vocês não estão vendo uma isométrica. Então, nós temos a supressão das vistas. Por quê? Eu não preciso de nenhuma outra vista para entender o que isso aqui é. Então, se o desenho é simples o suficiente, você não precisa de mais vistas. A nossa vista frontal aqui, ela está representada em corte total. Foi aquilo que eu falei para vocês. A gente fez um corte lá no meio da peça e está enxergando a parte interna. Então, isso que fica achurado aqui é a parte que tem material. Então, isso aqui quer dizer, é aquela chapa que eu estou utilizando, da bitola 16. E isso aqui que não tem material, quer dizer que é um furo. Beleza. A gente vê que isso aqui é uma calota esférica por conta disso aqui. A superfície interna tem uma forma côncava. Isso dá para ver visualmente mesmo, sem interpretar nenhum símbolo. As cotas, o que a gente tem? O diâmetro é 18 milímetros, a altura vai ser 4 milímetros, o diâmetro do furo, que é passante, é de 6 milímetros, o raio da superfície esférica é de 12, nós temos mais o que aqui? A espessura do encosto é de 1,52 milímetros, que isso se equivale à bitola 16. Nós temos esse número 2, que é simplesmente o número da minha peça, que eu falei para vocês, é muito simples, só para falar, essa é a peça número 2. Nós temos esse símbolo aqui, ao lado do nosso número 2, que é o símbolo de rugosidade, que atesta o estado de acabamento da superfície, que ela vai ter que ter. Por exemplo, a gente tem o símbolo básico da rugosidade, que é esse, que indica que a superfície da chapa tem que permanecer inalterada. Por exemplo, é o seguinte, você foi lá e produziu essa peça através de um estampo. Se, por um acaso, o estampo deixou alguma marca, algum arranhado, você não precisa fazer mais nada. É aquilo, pronto e acabou. Não é para deixar ter mais algum acabamento, quando você tiver esse símbolo aqui sem nada. Já com outros símbolos, a gente vai ver que tem que ter alguma remoção de material para deixar um padrão de superfície. Beleza. A gente não tem uma indicação de tolerância lá naquele desenho, porque que é uma peça que não precisa de precisão. Se precisasse de precisão, ia estar lá as tolerâncias para cada medida. Por exemplo, os 18 milímetros de diâmetro, ia estar, por exemplo, lá, mais ou menos 0,05 milímetros, que é o que você pode errar, tanto para mais quanto para menos, para a peça ainda ser válida. Se ela não ficar dentro daquele padrão, pode ser recusada. Aí a empresa que fez vai ter que ter retrabalho para isso. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui nessa outra peça, que a gente vai ver um conjunto. Eu tenho aqui a perspectiva explodida. Vocês já viram essa perspectiva em algum tipo de desenho? Perspectiva explodida? Alguém aí? Já viu? Em alguma coisa? Ninguém? Em nada? Cadê? Respostas? Não. O Vinícius, explodida seria porque tá as peças assim em diferentes lugares, assim? Não, aí já. Mas
não sei dizer também o que era, eu só vi a imagem. É Assim. simples da gente pensar. Se você pegar um manual de algum equipamento, que ele tenha que montar alguma coisa, por exemplo, eu tenho ali minha TV, que eu tive que montar um suporte nela, eles te mandam uma vista explodida. Essa vista explodida nos dá noção de como que é montado. Olha aqui, ó, se isso aqui é um suporte, isso aqui parece um suporte. Fala assim pra gente, olha, isso aqui você vai conectar aqui, esse parafuso você vai colocar aqui, esse você vai colocar aqui, depois desse você vai colocar esse, e depois desse você vai colocar esse, e aqui você vai colocar isso na parte de cima. Vocês conseguem ver a aplicabilidade disso em manual? Dessa forma aí, sim. Porque no primeiro momento você falou explodido, eu tava achando que era parecendo aquele pedaço de madeira quebrado lá. Não. Essa parte aqui foi só uma ruptura, um corte. Foi só um corte. Isso aqui quer dizer que tem mais material para lá, só que eu só não estou representando. Geralmente você faz um corte mais regular aqui. Esse aqui tá meio feio. Então, vamos dar uma olhada. O que você pode ter num desenho aqui que tem essa perspectiva explodida? Ela é muito útil para a gente mostrar quais são as informações relevantes para que a gente monte algum conjunto mecânico. Por exemplo, um catálogo de peças. Isso aqui é essencial. Você tem um motor lá que tem 300 peças diferentes. Se você não tem vista explodida do seu motor, você não vai saber o nome da peça. Como que você chega lá e fala assim, nossa, eu estou com um problema num negócio ali que fica entre o cárter e o bloco, na parte esquerda, perto da bobina, e não sei, parece alguma coisa assim. Então, é difícil. Por isso que a gente utiliza essa perspectiva explodida também um catálogo de peças. É muito utilizado. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, um conjunto mecânico em corte, uma parte dele, e cada elemento a gente atribui um número. Esse número vai falar para a gente quais são cada item quando a gente for colocar na lista de materiais. Então, depois você vai ter uma lista de materiais lá com número do item. Então, por exemplo, número 1. O que vai ser o número 1? É o olhal. Então, na denominação, vai ser olhal. Número 2, o que vai ser? A guia superior. Aqui você vai colocar guia superior. E assim por diante. Aqui é um recurso muito interessante que a gente utiliza para representar os nossos desenhos. Agora, por fim, já estou chegando aqui no desenho de conjunto, onde antes da gente começar a treinar um pouquinho lá no SolidWorks, esse desenho de conjunto, a gente vai aglomerar as peças que formam um conjunto e mostrar para a gente qual é a posição de funcionamento daquele conjunto. Lembrem-se, a gente, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma geladeira. Um exemplo esdrúxulo. Vamos lá, eu tenho uma geladeira. Dessas tradicionais, tá? Que a gente conhece. Isso aqui é a minha geladeira. Quando eu for representar o desenho de conjunto dela, o meu desenho de conjunto vai estar assim. Vamos supor que aqui é que abre a geladeira. Agora, eu não posso fazer o contrário. Deixa eu mostrar aqui. Eu não posso fazer o contrário. Eu não posso chegar aqui no desenho e colocar ela de ponta cabeça. Porque não é a posição de operação. Vai criar margem para alguém pensar, realmente é de ponta cabeça que tem que montar. Então, sempre coloque na posição de trabalho seu desenho de conjunto.
No desenho de conjunto, a gente não coloca dimensões, exceto aquelas para montagem do produto. Por exemplo, ela tem que ficar distante, o eixo, esse eixo com outro eixo ali tem que ficar distante de alguma coisa, os furos têm que ficar distante de outra coisa, então só esse tipo de coisa que a gente coloca. A gente tem que colocar o nosso desenho de conjunto na nossa folha numa disposição de funcionamento da máquina. Isso eu falei para vocês. Número 3. Nosso desenho de conjunto tem que ter tantas vistas com arestas invisíveis também, quanto necessárias para a gente representar tudo. Então, no desenho de conjunto, eu represento de tudo e mais um pouco. Eu tenho que dar toda a segurança para quem vai montar aquilo para saber. Olha, é realmente desse jeito, eu estou no caminho certo. Você pode colocar aresta invisível aí, se tiver alguma coisa ali dentro que não dá para ver direitinho, coloca a aresta invisível para que ele consiga ver isso. Todas as peças do nosso desenho de conjunto têm que ser enumeradas. A gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5. Tem isso automático lá no SolidWorks. A gente não tem que ficar pensando e gastando muito tempo com isso, não. Fica bem fácil. Beleza. E se o nosso conjunto for muito complexo, o que você pode fazer? Você pode subdividir ele. Você pode falar, é o A1, tem o A2, tem o A3, o B1, B2, B3, e cada um desses aqui vão representar alguma coisa. Por exemplo, o conjunto A, eu vou falar que é o conjunto de suspensão do carro. O conjunto B, eu vou falar que é o conjunto de freios. Já que é muito complexo, tem muitas partes envolvidas, a gente pode separar dessa forma na nossa nomeação. Beleza. A gente não permite, nesse tipo de desenho, a numeração de peças ocultas ou semi-ocultas. O que a gente tem que fazer? Fazer corte. Se ela estiver lá dentro, de alguma forma, a gente faz algum corte na peça para expor esse componente. O desenho de conjunto vai ser representado numa folha específica, não vai estar na mesma folha que o desenho de detalhes. Um desenho de conjunto, um desenho de detalhes, a gente pode colocar em outro. Nesse desenho de conjunto, a gente tem que colocar todas as peças da máquina. Inclusive as padronizadas e não padronizadas. Tudo isso tem que colocar lá. Por mais que a gente não precise do desenho de componente para as padronizadas. E o nosso desenho de conjunto vai ter uma legenda com o nome da máquina, a lista de peças com todas as peças do nosso conjunto. Vocês vão ver aqui. Isso aqui é um conjunto mecânico. Vocês lembram o que eu falei para vocês? Eu não posso cotar, eu não posso colocar dimensões para o meu conjunto. Porque isso é responsável lá pela peça, pelo componente. O que eu coloco é dimensão de montagem. Então, é o seguinte... A dimensão de cada parafuso de fixação está aqui, porque é uma dimensão de montagem. Tanto uma distância vertical quanto horizontal. A distância de um eixo até o outro que vai ser montado também está aqui. Isso é interessante, isso é primordial para a montagem. A distância da base, olha aqui, ó, onde que a gente vai fixar a nossa base, também está. Onde que a gente vai fixar a nossa base da capa superior? Também é importante. Então, esse tipo de cota a gente pode colocar. O que a gente não pode colocar é, por exemplo, vamos colocar o tamanho dessa capa aqui do motor, a largura do motor, ou o diâmetro do motor, a largura dessa orelha aqui. Não, isso aí você não vai colocar. O diâmetro do eixo, não. Vai colocar... relativo à montagem. Aqui eu tenho uma numeração correta e incorreta, para vocês darem uma olhada.
Isso aqui são arestas invisíveis. Elas estão dentro do meu componente, ou do meu conjunto, e eu não consigo ver elas, por isso tem essas arestas invisíveis aqui que são tracejar. Mas só que eu não posso representar dessa forma. Quando eu quero chamar os balões. Isso não serve. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um corte. Aí sim, com o corte eu posso falar para você, olha, essa aqui é a peça número 1, as outras peças já estão aqui. Então, com isso a gente consegue determinar. Aqui em cima a mesma coisa. A gente tem que fazer um corte para colocar esses balãozinhos aqui, nas peças que estejam escondidas. Beleza, aqui tem norma também de numeração de um pino cilíndrico, que é totalmente oculto e parcialmente oculto. E tem duas formas erradas aqui, ó. Aresta invisível? Não. Nós temos que fazer um corte completo. O corte completo vai nos mostrar isso aqui, ó. Depois vocês analisam com um pouquinho mais de calma. Por fim, no final das contas, o que eu quero num desenho de conjunto é o seguinte. Eu posso falar assim para vocês que o conjunto é o eixo dianteiro da bicicleta. Primeira coisa, posição de montagem. É a posição que vai ficar na bicicleta. Então, tem que estar certo. Outra coisa, para a gente representar algum componente que não esteja sendo visto, tem que ter corte. A gente tem que numerar cada um desses componentes. Então, componente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tem 9 componentes. Tá a posição de montagem deles. As vistas, tem 2 vistas para que a gente tenha esse completo entendimento. E aqui na nossa lista de materiais, olha aqui ela mostra para a gente algumas coisas básicas, por exemplo, qual que é o número da peça e qual que é a denominação. Por exemplo, número 1 é o cubo, número 2 é o eixo, número 3 é a porca esquerda, 4 é a porca direita, 5 é a esfera, 6 é a porca da direita, sextavada da esquerda, a arruela lisa, o garfo. Aqui está o material, a especificação, como que ela é feita. E aqui o Q de quantidade. Esfera. Quantas esferas a gente precisa? De 40. Bastante. De quantas arruelas a gente precisa? De 2. O resto tudo você precisa só de uma peça. Então, isso aqui é um exemplo de lista de materiais. E o principal, o que a gente tem que ter aqui em mente? Se a minha lista de materiais estiver colada na legenda, olha aqui, ó, ela está colada. A nossa numeração e o nosso título vai vir de baixo para cima. Então, o título vai ficar aqui embaixo e a numeração vai crescer de baixo para cima. Agora, se por um acaso eu fizesse o contrário, eu colocasse a minha lista de material aqui em cima, ó, longe lá da minha legenda, você ia ter o título aqui em cima, os títulos, ou seja, número, denominação, quantidade, e os números iriam crescer de cima para baixo. Então, aqui seria 1, 2, 3. Você só tem que pensar nisso na hora que você for montar essa lista de materiais lá no SolidWorks. Se ela estiver aqui na parte de baixo, colada na legenda, é de baixo para cima. Se estiver na parte de cima, é de cima para baixo. Ok, vamos lá. Antes disso, vocês têm aí um tempinho. Por favor, todo mundo entre lá no portal de vocês e responda um questionário de alguma coisa que eu não sei o que é, que me pediram para que vocês respondessem. Por favor, todos vão lá e respondam isso. Darei um tempinho aí para vocês fazerem isso. Vai lá, todo mundo no portal.
Ô Vinícius, aonde você arrumou isso? Esse questionário aí? Eu não arrumei em lugar nenhum. Só me falaram assim, ó. Pede para os alunos responderem e pronto, acabou. Tá em avaliações e pesquisas. É sobre o retorno às aulas, se eu não me engano. Beleza, então As vai lá. aulas Avaliação presenciais. de pesquisa ajuda nós. É esse que dá a volta às aulas? Mesmo? Eu creio que deve ser. Eu não sei, mas eu creio que deve ser. Então, beleza, eu tinha respondido mais cedo. Valeu.
Gente, um minutinho aí. Cadê? Todo mundo já respondeu? E me falem, o que estava perguntando aí? Eu quero saber também. Tá perguntando sobre as voltas às aulas, se é a favor ou contra. Mas rumou de um jeito que formatou que ficou uma bomba para responder. Tô pulando Na as letras. verdade, não é se é a favor ou é contra, é só você vai voltar ou não. Entendi. É isso aí. É. Mas falando em volta às aulas, o que eu estou fazendo? Eu vou contatar lá o setor de informática do Uniplan e vou pedir para eles, para que pelo menos na segunda-feira, que é a nossa aula de 2 horários, o laboratório lá de informática fique disponível e eu vou dar aula lá no laboratório de informática. Quem quiser ficar em casa, não tem problema nenhum, não. Eu vou dar aula do mesmo jeito, só que com o computador de lá. E quem não tiver o computador, aí já não vai ter mais desculpa para não aprender o SolidWorks. Ou qualquer outro software de desenho. Não precisa nem ser o SolidWorks, gente. Se vocês quiserem até aprender outros aí, eu não sou contra também. Mas eu digo que o SolidWorks é o mais interessante. E para um exemplo para vocês, de 10 pessoas que vão trabalhar com engenharia mecânica, eu diria que no mínimo 9 tem que saber desenho técnico. No mínimo 9. Só um que pode trabalhar aí com alguma coisa de gestão aí, que não vai precisar muito do desenho técnico. Mas, de resto, gente, isso aqui é uma das matérias mais importantes. Você vai em alguma empresa, eles sempre pedem lá que você tenha domínio de desenho técnico. E o domínio de desenho técnico é baseado na prática, né? Sempre na prática. Se a gente não treinar, não vai de jeito nenhum. Então, eu peço que vocês consigam ir lá também. Então, acho que a próxima segunda-feira, isso já vai dar certo, já que são aulas práticas. Quem tiver o interesse, vai lá. Quem não tiver o computador, vai lá. Eu acho que vai dar certo, segunda-feira que vem. Na sexta-feira, eu acho que já não é muito necessário. A gente pode fazer de casa mesmo. Mas, se vocês, quem precisar, eu deixarei também disponível lá o laboratório. É só a gente marcar que fica disponível para vocês utilizar. Então, lá no grupo, eu acho que eu não passei aquela lista, né, de prática. Eu passei não, né? Se alguém queria voltar e ir lá na aula prática presencialmente, eu passei alguma coisa assim? Acho que não, Vinícius. Devo ter passado só em outras turmas. Você só falou que ia voltar, estranho, ter que marcar no laboratório. E que ia ter a oportunidade de quem não tem computador em casa ir lá assistir, fazer a aula. Vou passar essa lista. Hoje eu já começo a passar essa lista. É só você preencher com seu nome se você quer ir lá. Se você quer assistir a aula lá comigo. Se eu precisar tirar alguma dúvida, eu tento, né? Tirar lá com vocês. E quem não tem a possibilidade aí do SolidWorks em casa, vai ter lá. Vou tentar deixar tudo pronto para segunda-feira que vem. Mas eu aviso vocês, tá? Agora sim, bora fazer aquela pecinha nossa. Primeiro vamos fazer um componente, aquele componente que a gente trabalhou ali. E após isso a gente pode ir ver outra coisa. Pode ver aqui acabamento superficial, símbolo de solda, tudo isso aqui no SolidWorks. Então, primeira coisa, deixa eu pegar aqui qual que era o desenho. Esse era o meu desenho, vamos produzir ele. O que a gente tem que ter em mente? Que é uma esfera de raio 12 e tem 1,52 de espessura. Ok. É simples.
Vamos lá. Eu vou desenhar uma esfera. A partir dessa esfera, e eu faço outra coisa. Então, eu vou aqui no plano frontal, criar um esboço de uma esfera de raio 12. Então, o raio dela é 12. O que eu posso fazer? Eu posso fazer só metade dela? Posso. Posso fazer ela com uma certa espessura? Também posso. Mas isso aqui já vamos trabalhar com uma espessura que eu acho que fica melhor. Vou colocar aqui, vou fixar essa parte e vou colocar uma distância entre as minhas peças. Vamos ver se dá certo. 2,97, eu vou colocar 1,50 aí. 1,52. 1,52. Por fim, eu só vou precisar de metade dela. Então, eu vou fechar a parte de cima. Eu fecho a minha parte de baixo. E aparo o que eu não preciso. Deixo só isso. Lembrando que eu quero uma linha de centro, porque sem a linha de centro, eu não vou conseguir fazer a minha rotação. Eu sempre falo, eu coloco uma linha de centro aqui. Vou deixar aí nessas medidas aí um pouquinho para vocês pegarem isso. Lembrando que o diâmetro aqui externo é de 12. O diâmetro não, raio. Raio externo de 12. Diâmetro é 24. Beleza, sai daqui. Vou agora num recurso de ressalto básico revolucionário. E é 360 graus. Eu quero fazer uma esfera. Então, está aqui. Vou dar um OK aqui para dar certo. Aí, ó, minha esfera feita. Falta pouca coisa. Vou aqui no meu plano frontal. Eu posso cortar alguma coisa que não me interesse. Essa aqui é a minha esfera. Se vocês lembram bem, eu tinha 4 milímetros de altura. Então, 4. Agora, eu mesmo aqui, eu tenho dúvida. Se esses 4, eles significam daqui até aqui, ou se é daqui até esse ponto aqui. Que pode ser, que eu acho que é isso. Esse do meio. Então, fica mais fácil. Vou colocar estou aqui no meu plano frontal, vou abrir um esboço no plano frontal e vou cortar o que eu não preciso mais. Então, para isso, eu venho aqui nessa extremidade, coloco 4 milímetros. Ou seja, tudo que estiver para lá eu não preciso mais. Então, vou fazer uma linha de ponto médio. Depois eu vou só fechar aqui. Não precisa ser regular. Só tem que tirar tudo que a gente não vai precisar mais. Excluo essa linha daqui, dos 4 milímetros. Saio e vou fazer um recurso de corte extrudado.
um corte passante ambos. Ele vai passar pelos dois lados. Corte passante ambos, beleza. Está aqui. Ô Vinícius, vai. Não sei, alguma coisa que achei estranho. Quando você desenhou esse último esboço para fazer o corte, você colocou aqui os 4 milímetros da ponta da esfera até dar os 4, né? Sim. Pois é, eu acho que no desenho não é exatamente assim, não. Eu acho que sabe por quê? Aqui dessa extremidade está tendo uma diferencinha, sabe? Olha aqui, ó. Eu acho que esse ponto aqui tem alguma relação. Então, seria onde que terminaria. Por isso que eu estou interpretando que isso aqui tudo é 4. Pois é, também fiquei com dúvida. Mas é um desenho assim... Poderia ter um prolongamento aqui para ficar mais fácil. Coisa que não teve. Agora eu vou achar outro plano. Plano direito. Vou desenhar a minha circunferência interna para fazer aquele corte. A minha circunferência interna é o valor de 6 milímetros de diâmetro. Então, aqui interno, raio 3. Então, fiz o desenho, agora é só cortar. Para o outro lado. E é isso, ó. Aquela peça que está representada ali, é isso. Vou salvar ela e vou colocar ela num desenho 2D para a gente ver exatamente aquilo que está mostrado lá. Qual que era o nome da peça? Vamos ver aqui. Encosto móvel. Agora eu vou para o desenho 2D. A partir disso, como que a gente faz? A gente vem aqui em novo, criar desenho a partir da peça. Aí eu vou escolher qual que é o tipo de folha. Eu gosto de colocar aqui, ó, colocar todos os tipos de folha para eu pesquisar, e eu gosto desse A4 paisagem. Eu acho ele melhor. Então, temos aqui as nossas vistas, e eu vou pegar a minha vista frontal, que está aqui do lado direito, eu vou arrastar ela para o meu desenho. Está aqui, minha vista frontal. Mas ela não está parecida, né, com o que a gente viu. O que eu posso fazer? Eu vou utilizar aqui numa vista superior, numa vista direita, desculpa, para que a gente consiga ver isso. Vou deixar aqui uma vista isométrica também. Mas agora, o que a gente vai fazer? Eu posso representar a aresta invisível? Posso. Então, para representar a aresta invisível, eu seleciono o meu desenho, venho aqui na minha caixa de diálogo aqui do lado esquerdo, e venho aqui em estilos de exibição, tem aqui linhas ocultas visíveis. As linhas ocultas visíveis, a gente consegue ver isso. Mas falta outra coisa, eu estava com a vista de corte. Minha vista de corte, como que eu vou conseguir fazer isso? Vou dar um OK aqui. A gente vai utilizar de um recurso de vista de seção, ou vista auxiliada. Deixa eu ver aqui. Vista de seção. Eu vou pegar bem aqui no meio. Isso. Aqui. Só que está para o outro lado. Deixa eu colocar para o outro lado. Então, não vai dar certo.
Aqui, deixa eu ver. Era parecido com isso ou era para o outro lado? Não lembro exatamente se era para o outro lado que estava lá. Tem que... É pro outro lado. É como se fosse a vista frontal, hein? Ok. Ai, gente. Por isso que eu fiquei confuso na hora que você mostrou o desenho. Por mim, o corte estava como se fosse na vista frontal. Por isso que tinha a área achurada lá. Aí, então eu achei que seria essa vista frontal, só que com mais um corte, vamos dizer assim. Uhum. Aí que aí parecia a área achurada. Vou tentar fazer daqui. Aqui, beleza. Era desse tipo aqui. Eu queria ver meu corte. Seção DD, então eu estou vendo um corte aqui no meio dessa peça, por isso que essa seção aqui está achurada. Se a gente fizer aquelas medidas aqui em anotação, a gente vai encontrar as mesmas coisas. Então, diâmetro de 6, vou pegar desse ponto até esse ponto, daria lá um... Não é desse ponto aquele ponto, não, gente. Era os 18, né, que eu tinha esquecido, em algum ponto aqui. A altura, que era até a altura do arco em si, daqui eu não consigo pegar, mas coisas interessantes, por exemplo, aquele acabamento de superfície, lá onde que a gente insere, ele tem aqui, ó, nessa opção de anotação, acabamento de superfície, tem aqui, ó, todos os símbolos, o básico, é aquele que não precisa ter nada, tem aqui usinagem necessária, quando você precisa fazer usinagem, tem esse aqui que era usinagem proibida, você não vai fazer, tem outros símbolos de outras usinagens. Então, primeiro, esse era o layout. Se você quisesse colocar mais alguma informação da tolerância, era só colocar aqui, mas não precisa. Então, tá ali o símbolo da usinagem. Se você quiser colocar tolerância, chamada de furo, isso a gente vai ver também com um pouco mais de calma, já que a nossa aula já está acabando. Depois, tolerância geométrica, por exemplo, vou selecionar aqui a tolerância geométrica. Eu tenho um monte de tolerância. Por exemplo, uma tolerância de retitude, de planeza, de circularidade, cilindricidade. Vamos ver aqui, ó. Uma tolerância de cilindricidade. E a gente coloca uma tolerância lá de um certo valor. Então, ok. Então, a gente vai ter aqui a tolerância. Eu posso arrastar ela. Eu vou falar assim, olha, esse furo aqui tem que ter uma tolerância de cilindricidade de 0,01 milímetros. Isso vai nos dar padrão de acabamento. Tem outras coisas interessantes que a gente vai ver também. Símbolo de solda. Se ela vai ser soldada só por cima, só por baixo, se vai ser uma solda de campo, se vai ser em zigue-zague. Tem um monte de tipos aqui, ó. Solda de suporte, de por ponto, de costura, em topo, de V, de chanfro. Um monte de soldas aqui também. Ô, Mas, Vinícius, sim, por que que no caso na área achurada mudou o sentido aí das linhas? Isso tipo, tem algum sentido ou não, assim, é não tem nada a ver? só a interpretação que não foi muito boa do SolidWorks. Que aqui é a mesma coisa.
Beleza. A gente está pegando a parte de baixo, ele está pegando a parte de cima. Mas a inclinação é a mesma. Se fosse material diferente, a inclinação seria diferente, a achura seria diferente. Vocês vão ver isso na próxima aula, eu mostro o parafuso com a porca, vocês vão ver que é diferente também. Depois a gente vê como é que coloca aqui todas essas legendas e a gente coloca a nossa própria legenda em outra aula. Beleza, então é isso, gente. Até sexta, né? Até sexta-feira. Abraço para vocês, boa noite, bons estudos aí. E lembrem-se, segunda-feira que vem, se pai nós, lá juntos. Boa noite. Boa noite.